Tarde, você pode estar vendo gravado. E para quem vem chegando aqui ao vivo, eu venho aqui dando o meu boa noite. Muito bom ter você aqui comigo nessa mais uma live e de um tema bem interessante chamado repetição de padrão, tá bom? Então, minhas boas-vindas para você que veio conferir ao vivo e minhas boas-vindas a você que está vendo gravado. E esse tema é bem interessante porque é um tema que tem muito a ver com a metodologia na qual eu trago, né, a ideia de cada live que eu venho trazendo. Então temos já nove lives anteriores com temas voltados à memória, voltado à família, voltado a esse entendimento de jornada para que você, né, possa ali se inteirar um pouquinho. Então até para que me conheça um pouquinho também. Então vou mandar aqui os aviãozinhos para o pessoal passar aqui. Seja bem-vinda, Milene, entrando aqui, dando o ar da graça, primeiro oi. Aqui mandando aqui para a turma toda. É interessante que as pessoas possam ver, participar em tempo real e que também possam, né, depois ver gravado. Então eu vou mandar aqui para todos, aviãozinhos para todos, para a gente começar esse tema de hoje que é bastante interessante e relevante para o que a gente vai falar. E se eu tenho esse tema como um dos mais importantes para o processo que eu tenho vivido, né? Então, obrigado, seja bem-vinda, Milene. Então, eu sou Rafão Santos, moro aqui em Fortaleza. Então, sou casado com a Adriana, tenho 29 anos de casado, 31 anos de relacionamento com ela, né? E disso um fruto, 2 filhos homens já maravilhosos, o Rubens e o Rafael. E dentro disso, dentro desse padrão familiar, nós vivemos aqui na nossa casa em três gerações. Nosso sogro também, nós cuidamos dele, nosso sogro tem 84 anos. E diante disso, né, falar da importância dessas conexões que a gente vem trazendo dentro desses temas que a gente vem desenvolvendo aqui com você, com vocês, né, é exatamente para trazer mais clareza de jornada para algo muito maior. Então nós temos também, em combinação com isso que eu tenho feito aqui, grupos que se reúnem quinzenalmente para a gente discutir, para a gente conversar a respeito desses temas de fortalecimento emocional para lidar nos relacionamentos familiares. Então é a Academia de Preparação para Pais e Responsáveis que exatamente traz essa ideia de trazer essa conexão muito mais forte através de uma perfeita linguagem de amor. Então, olha aqui, muito bem-vinda, Valzanca? Ah, Valzanca Coach Mentora, muito bem. Então, e por que é importante esse tema da repetição do padrão? Então, todos nós, durante o desenvolvimento, e principalmente nos primeiros anos de vida, nossa referência, né, são os responsáveis que estão ali cuidando de nós, sejam nossos pais, sejam os responsáveis que estão ali envolvidos nesse cuidado. E diante disso, diante desse desenvolvimento e desse crescimento, fica algo bem claro que eles são nossa referência, né? Então, sendo essa referência, tudo da maneira que eles nos tratam, da maneira que nós enxergamos a linguagem, que também não é verbal, da forma que chega essa comunicação para nós, quando pequenininhos, né, nós vamos realmente assimilando muita coisa que hoje em dia você pode reconhecer. Então, e o processo e a proposta é, a gente não está aqui para falar do que foi na infância, é para falar do que você reconhece hoje, aqui como adulto, como você enxerga essa repetição na sua vida, ou essa revelação com relação a algo que acontece, que aconteceu e que de repente você se vê ainda fazendo ou lembrando o quanto você não gostaria de viver isso ou de levar isso até as pessoas que você convive. E aí você realmente se rebela. Então, entendendo isso, mas e a repetição propriamente dita? Como é que ela age na tua vida? Então, dentro disso, e aí de forma inconsciente, você começa a perceber que existe muita coisa parecida e que você de repente até reforça
isso que você considera, que identifica que é parecido, né? E aí eu vou dar alguns detalhes, né? Por exemplo, a questão de brincar na hora errada, né? Quando a minha mãe falava alguma coisa séria e meu pai fazia uma brincadeira, eu achava que isso era uma coisa normal. E me vi muitas vezes fazendo isso depois de casado com minha esposa, né? Então, quer dizer, eu estava repetindo um padrão que era do meu pai. Mas esse padrão que era do meu pai, será que veio dele mesmo ou é algo muito mais anterior a ele? Será que é algo também que ele viu alguém fazendo ou teve essa referência? Então, diante disso, trazendo dessa forma, se você pensar bem, em que momentos você se enxerga fazendo ou trazendo exatamente um padrão que é de um antepassado teu? E nós costumamos dizer, é uma hereditariedade de uma questão cognitiva que não se sabia como fazer diferente a não ser daquela maneira, ou achava que aquilo era uma coisa normal, né? Então, fazendo uma introdução para a gente entrar um pouco mais no assunto. Lembrando que esses momentos são curtos, são momentos de 20 minutos e que ficam em combinação a outros momentos que aconteceram anteriores e que culmina exatamente no nosso encontro, né? Então, é interessante porque no encontro a gente conversa desse tema ou de outros temas que estão interligados a essa relação, esse relacionamento que você tem com as pessoas à sua volta. E tudo se trata de como estrategicamente levar, né, você poder levar para a tua família, para as pessoas que você convive, essa forma mais estruturada de ação nos teus relacionamentos. Então, muito boa noite, muito obrigado. E olha meu irmão passando aqui. Aí, grande Ricardo, meu irmão, meu brother, um dos meus primeiros professores, meu mano. Tatiana Rocha, Rivaldo, aí, Natália, Geraldo, o Glauber Lima, grande Glauber. É bom te ver aqui, meu irmão. Então, e diante disso, te amo, mano. Olha aí, que maravilha, né? Receber uma declaração do irmão assim, na live, em público, é maravilhoso. Oh, coisa boa. Valeu, mano. Saudade, hein? Então, diante desse tema, é interessante trazer que essa repetição, muitas vezes, você não percebe. É algo que você acha tão natural, ou é tão natural em você, que você não percebe. Então, qual é a intenção de trazer esse assunto para um momento? Trazer uma consciência. E através dessa consciência ver o quanto isso pode estar gerando alguma questão nos teus relacionamentos. E quer dizer, isso pode estar passando para a próxima geração? E a questão é, como fazer isso parar? Não é mesmo? Como fazer isso cessar? Então, como é que se quebra um padrão, uma repetição de padrão? Isso pode ser até uma maldição na família. Por quê? E muitas vezes acontece algo muito sério. Porque às vezes você é colocado como uma cópia de alguém. Nossa, como você é parecido com fulano. Como você age igual fulano. Você é fulano em miniatura, né? Então isso coloca ainda mais evidência na repetição que pode estar acontecendo. E essa repetição, e existem maneiras de identificar, então existe maneira de identificar, você pode, dentro de uma estrutura, se analisar um pouco mais a respeito de como você vem agindo com as pessoas que estão à sua volta. Então, mas como saber que realmente isso é uma repetição de um padrão que algumas vezes de forma mais intensa, quando nos dois, quando é no pai e na mãe, e quando é no pai, na mãe e nos avós, que tem um padrão. Então isso é fortíssimo para poder ser ressignificado aqui, para que você tenha atitudes diferentes. Então, se algo te incomoda da maneira que alguém te trata, e de repente você está tratando alguém exatamente como essa pessoa te tratava. E aí você nem percebe isso. Então, e como trazer clareza para isso? Através do autoconhecimento, através de ferramentas aplicadas. Então, a ideia dessas conversas é trazer exatamente à tona essa consciência. Então, o primeiro passo, né, de uma mudança é que eu identifico que algo precisa de mudança, não é mesmo? Se eu achar que aquilo é normal, se eu achar que aquilo ali isso aí, é que não pode ser comum, mas não é
para ser normal. A forma de tratamento entre a família tem algo que pode ser colocado como o normal é o entendimento, o normal é ter. Tem briga? Gente, olha, não existe uma família que não tenha as questões a serem tratadas. Não existe família onde não tem as situações aonde o outro se incomoda com alguma coisa, às vezes até se enfurece, às vezes fala o que não deve, mas na medida que você entende a importância de uma boa comunicação, a importância de um bom entendimento do que você viveu, você pode colocar de forma muito mais clara para si qual é a ação melhor a ser tomada. Porque você para de ser reativa. Então você não reage às situações. E assim você pensa e coloca mais o que a gente chama de intencionalidade na relação, no intuito de levar de uma forma mais estruturada uma aproximação para que leve ao entendimento. E aquele desentendimento que antes enfurecia e saía fumaça da cabeça de cada um, já não é tão mais... dificilmente vai entrar num ponto que chegue a essa colisão de um com o outro. Vai ocorrer ainda? Pode ocorrer, mas vai ficar muito mais fácil de resolver. Então a resolução se torna muito mais efetivas, tá bom? Então, mas peraí, e como é que funciona mesmo essa questão da repetição de padrão? Que padrão é esse? O padrão que a gente chama é um comportamento que traz consigo algo que é um malefício para si com relação à sua autoestima, com relação à sua identidade, com relação à sua capacidade. E isso é replicado por gerações. Então essa maldição cognitiva pode ocorrer de muito tempo. E a gente, na conversa, a gente não coloca culpa em alguém. A gente coloca clareza do que está acontecendo, de o que aconteceu que você está repetindo, e faz ali o que a gente chama quebrar os grilhões. Grilhões são aquelas peças que ficavam nos pulsos ou nos pés das pessoas, nos escravos, que eram acorrentados. Então, quando você quebra uma corrente, mas o grilhão permanece, acontece que em algum momento uma nova corrente é colocada. Então a ideia é quebrar esse grilhão de uma vez por todas, para que isso não seja mais um padrão na tua vida. Mas isso precisa de dedicação, precisa de identificação, precisa de empenho para que você cuide do que é importante na sua vida. E para cuidar do que é importante, você precisa entender. E aí o método, a maneira que a gente traz na conversa, nas ferramentas, é exatamente uma maneira de fortalecimento para que você confronte em si esse padrão, para que você quebre esse grilhão de uma vez por todas na sua vida. Certo? Então, e esse entendimento de que você tem esse poder só vai realmente quando você entra numa jornada, numa imersão. E pode ser o começo, uma conversa pode ser um começo. Então eu te convido, nós temos um grupo chamado Filhos... esqueci. Deixa eu olhar aqui. Às vezes foge. Aí eu passei o dia inteiro. Ah, tá aí. É Filhos, Amor e Conexão. Tava certo. Filhos, Amor e Conexão. Então, Filhos, Amor e Conexão é exatamente o grupo que a gente utiliza para marcar os nossos encontros. E esses encontros culminam exatamente nessa partilha, nesse momento onde a gente troca experiências, né, de vida, principalmente com relação à relação filhos, mas com relação à criança interior que tem aí, que de repente precisa ser entendida dentro do processo para que daqui para frente passe a ter ações mais estruturadas. Então, nessa semana, nós teremos mais uma live na quarta-feira, nesse mesmo horário. Nós vamos falar de vícios emocionais. E na sexta-feira nós temos um encontro pelo Zoom, onde vamos ter uma palestra. E essa palestra nós vamos falar de 4 princípios para uma perfeita linguagem de amor e 8 condutas que podem te favorecer a estabelecer essa comunicação perfeita em amor com as pessoas que estão à tua volta. Tá bom? Então, e como é que faz para participar? Bom, primeiramente, você pode ir lá no link, no link do meu perfil, tem um Linktree e você pode entrar nesse link e vai ter
um link de um grupo de WhatsApp com esse nome, Filhos, Amor e Conexão, no qual a gente tem se encontrado, no qual a gente tem ali, já tem 9 lives desse tema, nós já temos 3 encontros desse tema, porém a palestra eu não posso gravar, a palestra é só com a participação sua, é gratuita, então eu te convido a estar presente na sexta-feira, e nessa sexta-feira nós vamos estar juntos a partir das 20 horas, e quer participar? Entra no grupo. Lá do grupo vai ter um formulário para que você preencha, para depois também esse material vai ficar disponível. É bom que o teu e-mail já vai estar salvo no banco de dados e aí já vai acessar direto esse material. E aí, você entrando no grupo, você vai receber o link do Zoom e é só entrar no dia que a gente está marcado. Eu vou lembrando ali no grupo. Esse grupo não tem conversas, né, que não sejam as minhas, trazendo exatamente o conteúdo, os momentos do encontro, tá bom? Bate-papo, a gente bate papo lá no encontro, que aí eles ficam de forma mais efetiva, tá bom? Então, marca aí. Quarta-feira mais uma live, vamos falar de vícios emocionais. Entra no grupo para participar da nossa palestra de a perfeita linguagem do amor, tá bom? Conto com você, manda o teu sinalzinho aí, manda o teu oi se você está me ouvindo, manda o teu joinha e se você vai estar comigo lá no grupo, tá bom? Muito bem, então fico por aqui e a gente se vê quarta-feira. Um grande abraço, valeu! Depois fica gravado, precisa alguém ouvir a respeito disso, principalmente as pessoas que acabam reforçando isso. Poxa, como eu sou parecido com meu pai, sou igual ao meu pai, sou igual à minha mãe. Minha mãe, ou que você até fica dizendo isso para o seu filho. Meu filho, como você é parecido comigo, como seu filho não é você. Muita coisa boa ele vai levar, mas que sejam as melhores, tá bom? E que as que não são tão boas e que vêm da nossa hereditariedade cognitiva possam ser tratadas e cuidadas nessa intenção de trazer essa fortaleza emocional, tá bom? Um grande abraço, conte comigo e a gente se fala. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, mano. Te amo, mano. Valeu.